Henri Bugalho, filósofo, dá uma olhada no que ele falou lá no canal dele, que tem muito inscrito. Você come proteína animal? Você come carne de boi, você come carne de porco, você come carne de frango, você come carne? Deixa aqui no comentário. Por que eu pergunto isso? Porque se você come carne, eu tenho quase certeza, eu como carne, já vou falar aqui, eu como carne. Se você come carne, eu tenho quase certeza que daqui talvez umas décadas, umas 3, 4 décadas, nós aqui, todos nós que comemos carne, todos nós carnistas, todos nós seremos considerados como coniventes ou colaboracionistas do holocausto animal. Então, o que você me diz? Eu sou o Ricardo Laurino, você está num vídeo react, eu tava com saudade de fazer vídeo react. Vegflix. O Henri Bugalho é um filósofo, que eu não sei nem se eu falo certo o nome dele. Bom, desculpa, Henri, se eu estiver falando errado, me perdoa. Mas ele trouxe algumas questões que tem muito a ver com o que a gente conversa aqui. E ele começou fazendo essa pergunta. Na verdade, não foi bem essa. Ele perguntou se você já é inscrito aqui no Vegflix, se você tem o costume de compartilhar, de deixar seu like, de comentar. Bom, se ele não fez essa pergunta, ele podia fazer, mas a abordagem dele começou dessa forma, dá uma olhada aí. A primeira delas é se você se vê como uma pessoa má. Põe aqui no comentário, sim ou não? E a segunda pergunta é se você pensa, que diante de um cenário de genocídio, se você seria conivente com esse cenário, se você participaria do genocídio, se você viraria as costas. E aí, o que você me diz? Bom, o pessoal respondeu e é normal isso, eu espero que realmente as pessoas tenham essa percepção de si mesmo, mas a grande maioria respondeu que sim, que se acha uma pessoa bondosa, que faz o bem, que iria contra o genocídio, contra algo de mal, acho que é essa a ideia, né? Como eu falei, espero que você também tenha essa percepção de você. Mas ele seguiu fazendo algumas perguntas, alguns questionamentos. Vamos lá. Aliás, vamos olhar daqui, acho que fica melhor. Aqui o fundo é mais claro. Vamos lá. Você respondeu. Você, diante do genocídio, você participaria do genocídio, Contribuiria para o genocídio? Você se omitiria? Você fingiria que não está vendo? Você enfrentaria o genocídio? E eu suponho que se você for uma pessoa normal, uma pessoa minimamente razoável, que você diria que se oporia ao genocídio, que você enfrentaria o genocídio, que você não seria conivente, que você não compactuaria com isso, que você não fecharia os olhos para isso e enfrentaria o genocídio. E daí, uma terceira pergunta para você. Você come proteína animal? Você come carne de boi, você come carne de porco, você come carne de frango, você come carne? Deixa aqui no comentário. Por que eu pergunto isso? Porque se você come carne, eu tenho quase certeza, eu como carne, já vou falar aqui, eu como carne. Se você come carne, eu tenho quase certeza que daqui talvez umas décadas, umas 3, 4 décadas, nós aqui, todos nós que comemos carne, todos nós carnistas, todos nós seremos considerados como coniventes ou colaboracionistas do holocausto animal. Todos nós. Todos nós. Tenho quase certeza disso. Que no futuro bem próximo, eles vão olhar pra gente, horrorizados, e pensar como essas pessoas no século XXI, no século XX, como essas pessoas foram coniventes com esse massacre industrial de animais. Agora ele já trouxe dois aspectos, ele reforçou a pergunta, e aí? Você seria a favor do genocídio e tal? E perguntou sobre a carne. E ele já adianta, eu como carne, eu tô aqui, quero adiantar, ele come carne, mas veio a pergunta, Você come carne, como é que você lida? Na verdade ele estava perguntando como a gente lida sabendo de tudo o que acontece com os animais e a nossa postura em relação a isso. Basicamente era essa reflexão que ele estava trazendo, abordando a ideia dessa nossa percepção de se somos ou não pessoas que se veem como pessoas boas. Eu nem gosto dessa abordagem de se é bom ou ruim, vilão ou herói. Ele até comenta aí um pouco sobre isso. Não gosto muito, mas era isso que ele estava trazendo. E ele já comenta, eu como carne e tal, mas... Se você come carne, eu tenho quase certeza que daqui talvez umas décadas, umas 3, 4 décadas, nós aqui, todos nós que comemos carne, todos nós carnistas, todos nós seremos considerados como coniventes ou colaboracionistas do holocausto animal. Todos nós. Todos nós. Tenho quase certeza disso. Que no futuro bem próximo,
Eles vão olhar pra gente, horrorizados, e pensar como essas pessoas no século XXI, no século XX, como essas pessoas foram coniventes com esse massacre industrial de animais. Olha aí, ele traz a ideia de que muitas vezes a gente já trouxe aqui, que é que no futuro as pessoas vão se questionar como é que isso acontecia e ninguém falava nada. Como é que as pessoas aceitaram isso? E reforçando, ele mesmo se diz que come carne. Eu vou comentar algo sobre isso, Henry. Só comentar, vai, na boa. Mas ele ainda vai além. Ele diz que não só a gente deixa, a gente assiste, mas de uma forma ou de outra, a gente participa disso, né? Como participa? Quando você coloca o seu dinheiro, quando você faz esse tipo de escolha, você está dando um recado para que continuem a fazer isso. E é uma das coisas que mais a gente questiona, na verdade, é uma das coisas que a gente mais trabalha para as pessoas se questionarem. E é muito importante isso, e é legal ele ter trazido esse questionamento. Mas quero fazer uma vírgula e um parênteses. Quando ele expressa a ideia dizendo sobre a questão industrial do que acontece, ele dá uma ideia de número de animais, né, são bilhões, pode gerar uma confusão, né? A ideia de que o problema então é porque a indústria faz em forma escalonada, tal, podia fazer menos, podia fazer menos, primeiro é comer menos, né? A questão da indústria, a indústria simplesmente atende a demanda. Então essa é a primeira coisa. E a segunda é que no sentido da nossa relação e da questão ética em relação aos animais, é interessante a gente pensar que para um animal, não importa se são bilhões ou se são 100, né? Ele não sabe, ele não tem essa visão. O que a gente sabe é que cada indivíduo merece o nosso respeito, cada indivíduo sofre com cada uma das ações que geram violência, que geram dor, crueldade, com cada um deles. Essa é uma das grandes questões que a gente não pode perder de vista quando a gente fala sobre isso. Que é legal ele comentar isso, ele trazer, e sim, é terrível o fato de serem bilhões e bilhões. Mas quando a gente pensa numa postura, a gente não pode pensar simplesmente em números, mas indivíduos. Aqueles números não são destituídos de personalidade. Cada um é um. Cada um sofre aquilo. E isso é importante a gente abordar para que a ideia, a nova construção, não seja construída em solo não muito sustentável, tá? Muito importante isso. Vamos continuar? Vamos ver mais o que ele falou. Diga lá, hein? Vão sério. Tenho quase certeza que o futuro vai nos olhar com horror. Essas pessoas participaram de um genocídio. Essas pessoas aqui contribuíram e, como eu falei, não foram só coniventes, não foram pessoas que fingiram que não viram, pessoas que comiam carne, que participavam disso, que contribuíam para essa indústria. Tenho quase certeza disso. E eu falo isso porque quando a gente menciona, né, eventos do passado, tragédias do passado, abominações do passado, horrores do passado, quando a gente olha com o filtro do presente, quando a gente olha com o nosso olhar do presente, a gente é muito bom numa coisa, para julgar o passado. Pra gente olhar para o passado e falar, de fato foi um horror, de fato isso aqui foi mal, isso aqui foi maligno, isso aqui foi demoníaco, de fato isso aqui foi horrível. O presente, né, a visão do presente, a perspectiva do presente, nos permite olhar para o passado e avaliar e julgar as consequências. Isso aqui foi horrível, isso aqui devastou famílias inteiras, isso aqui devastou povos inteiros, isso aqui foi um massacre, isso aqui foi horrível. Mas no presente, a gente não consegue muitas vezes ter a clareza disso. Tem pessoas que têm essa clareza, tem pessoas que já são veganas, já são vegetarianas e percebem e sabem disso e enfrentam essa indústria de genocídio de animais. Tem gente que faz isso, tem gente que percebe isso. Assim como no passado outras pessoas percebiam também isso. Então, é interessante isso, né? De como é fácil a gente olhar para o passado e ter uma análise muito mais clara. Isso é interessante. O que eu acho estranho é ele fala que já tem gente que tem essa consciência e tal. Ele também tem. É só pôr em prática, né? É só a gente se mover e acreditar que também a gente pode fazer isso. E um detalhe aí que eu gostaria de citar também. Ele comenta sobre o holocausto animal, né? Eu não estou falando sobre o fato de ser ou não um massacre comparável ao holocausto. Mas eu sei que tem muita gente que se sente mal com alguns termos que são utilizados, né? Então pessoas ligadas à cultura dos judeus ou mesmo judeus não se sentem bem. Eu sei que isso também dá para debater, porque não se sentem bem porque se acham superiores aos animais e porque a gente não deveria, isso aí é um especismo, tem todo aquele debate. Mas eu, pessoalmente, eu entendo que são dores que eu não consigo chegar e perceber exatamente o que a pessoa
tem quando ouve isso? Então eu prefiro não usar esses termos e mostrar que, independente do termo, não estou dizendo se o termo faz sentido ou não, tá? Eu estou dizendo que eu respeito o que muita gente tem de sensação ruim quando ouve essa correlação. Então eu prefiro não usar, mas entendo o que ele quer dizer quando diz isso. Não é reduzir ou rebaixar um grupo, uma etnia, um indivíduo ou vários, seja lá o que for. Ele só está querendo dar uma dimensão para o massacre, para o quanto isso é violento, e aí acaba utilizando. Então, só um detalhe aí, só um parênteses longo, hein? Olha, e para terminar, não sai do vídeo. Para terminar, eu quero dizer que ele trouxe um aspecto bem legal, né? Se vocês perceberem, em outras palavras, ele quis dizer que o futuro é vegano. Porque se você questiona o que você coloca no prato, baseado nisso que ele trouxe pra gente, você vai perceber que usar, explorar e fazer algo para atender um desejo nosso, não estou dizendo que ele está passando fome e tal, porque isso também é outro debate, pessoas que não têm condição, aí é difícil você avaliar pessoa que não tem informação, pessoa que mal tem condição, está morrendo de fome. Não é isso. Nós estamos falando de pessoas que têm a capacidade, a possibilidade de fazer escolhas, e a gente espera que em breve todo mundo possa, né? Porque é o mínimo, isso a gente tem que construir uma sociedade que todos possam ter acesso ao alimento, à moradia e tudo mais, e aí possam fazer escolhas respeitando os animais não só na hora do prato, mas em toda a sua escolha, em todos os setores da sua vida. Espero que você tenha gostado, eu tava com saudade de fazer um react. Não, mas espera aí. Antes, vai lá na plataforma Apoia-se e ajude esse grupo de veganos que dá uma reduzida, né? Saiu uma galera, mas vai ter novidade chegando aí, hein? Que trabalha para levar mais e mais informações sobre o veganismo. É isso aí, Vegflix, o universo veg em um só canal.